Agora tem que sair. Então, tá. Começando a gravação, então. Pessoal, muito boa tarde. Gostaria de agradecer, né, a todos que estão aqui presentes, por ter aceito o convite para a reunião aí do Programa de Automonitoramento Glicêmico Capilar. Na verdade, é uma conversa, né, para a gente alinhar algumas coisas, e me colocar também à disposição, se vocês tiverem alguma dúvida, né, a respeito do programa. Eu acho que quando a gente faz uma reunião, ela é bem importante, porque durante o processo surgem algumas dúvidas, né, é uma conversa, então fiquem bem à vontade para estar conversando, colocando as sugestões de vocês, né. Nós trabalhamos em equipe, então o crescimento, ele é sempre em equipe, para que a gente cuide sempre bem dos nossos pacientes. Eu fiz uma apresentação do PANG, né, algumas imagens para estar colocando, o que é o serviço, né, de que forma que a gente trabalha, e durante o processo de apresentação, vocês podem ficar à vontade para estar perguntando. O Diego, ele vai estar, então, dando a entrada aí dos colegas que quiserem participar durante a reunião, e também, se tiver alguma dúvida aí no chat, Diego, tu me chama para a gente ir conversando durante a apresentação, que eu não consigo visualizar, certo? Fiquem à vontade, pessoal. Combinado, João. Perfeito. Também temos junto, além dos residentes, nós temos a professora Liliana, que também vai mediar a reunião junto comigo, né? A Liliana, ela tem bastante conhecimento na área do diabetes, né? Inclusive atualizado. Nós temos também a professora Suzy, que retornou conosco semana passada. Oi? Agora eu já tenho o título de educadora em diabetes. Título de educadora em diabetes, olha que chique. Então, parabéns, bem atualizado, inclusive, né, Lili? Bem fresquinho, né? E também a professora Suzy, né, que está com a gente aqui nas quintas-feiras, e a Sônia, que também está conosco dois períodos, ou manhã ou tarde, que trabalha aí, né, com o pessoal da residência. Queria dizer que vocês estão sendo super parceiros, antes mesmo de iniciar a apresentação. Nossa, vocês são, assim, o nosso braço direito e, às vezes, até o esquerdo. Vocês colaboram muito, tá? Gosto muito de vocês aqui na clínica. A Paula não pôde estar presente neste momento, porque ela está com bastante atividades, bastante demanda. Semana que vem começa a questão de mais trânsito aqui dentro da universidade, né, e aí muitos protocolos estão sendo desenvolvidos. A professora Salete também está com uma demanda hoje, não pôde participar, então justificou a ausência, né. O Fernando está na correria do plantão dele de hoje, mas está sempre colaborando com a gente como, né, no PANG, junto aí com a residência e os professores. E deixa eu ver se eu esqueci de alguém. A Iona acabou de me mandar uma mensagem que ela pedindo desculpa que ela está em outra reunião na assessoria. Certo. Então a Iona aí dando, né, a justificativa dela, né? É um momento que a gente tem bastante demandas, né, o tempo todo, na verdade, mas agora aí a gente está na questão de intensificar as atividades e retorno, início de aula, todas essas coisas, né? Então, pessoal, vamos iniciar a apresentação. Lili, conto com a tua colaboração e a colaboração de todos durante a apresentação aqui, porque, na verdade, eu chamei vocês para uma conversa, né? Não é uma troca de conhecimento, de experiência, e, né, a gente vai alinhando as coisas e somando tudo isso, né? Então, o PANG é um programa de automonitoramento glicêmico capilar. Nós temos no PANG muitos pacientes, né, já deu para observar, né, que no PANG, na verdade, a demanda é muito grande de pacientes, de orientação de trabalho, e o PANG, ele é um programa que ele trata pacientes insulinodependentes, mais pacientes que também não fazem uso de insulina, como transplantados, gestantes que ainda não fazem uso de insulina, né,
E algumas demandas também vêm para nós de doentes renais crônicos que fazem o acompanhamento aí através do automonitoramento glicêmico capilar. O programa, ele veio, é uma parceria com o município de Criciúma, ele chegou aqui na Unesc para a gente em 2009, então já temos bastante anos aí, né, do programa aqui na nossa casa, na Unesc, então 11 anos, desde que eu iniciei como enfermeira em 2009, aqui no serviço de enfermagem, o programa ele foi instalado. É uma parceria, na verdade, com o município de Criciúma, mas também com o governo do estado, que fornece aí as insulinas, né, que são dispensadas para os pacientes. Então, no programa, as pessoas que fazem uso, né, eu já coloquei para vocês, e elas são atendidas então, por profissionais enfermeiros, professoras, né, que têm a sua carga horária no programa, residentes que agora estão com a gente também, sempre estiveram durante o período de férias, né, ali no final do ano, dezembro, janeiro, fevereiro, e também no serviço a gente tem um enfermeiro, o Fernando, que nós estamos com ele, o Diego, ele pediu para sair, então ele não está com nós nesse momento. E sempre, e quando nós estamos na normalidade, nós temos junto com a gente também acadêmicos de determinadas fases, que eles sempre ficam atendendo, fazendo consulta de enfermagem, com a supervisão do enfermeiro e principalmente do professor, né? Então, em determinadas fases, os acadêmicos, eles vêm para cá, e aí eles estão sempre tendo contato com o paciente. Nós agora estamos vivendo um momento atípico, né, de algumas coisas que foram modificadas devido ao cuidado com o paciente, para que não faça esse paciente vir tanto ao programa, né? Antigamente nós tínhamos a primeira consulta, depois de 15 dias já um retorno, hoje em dia nessa pandemia a gente não está mais com esse retorno 15 dias depois, mas são coisas que foram modificadas neste período, mas que é importante vocês saberem, porque isso é uma coisa que a universidade, que o programa era implantado, que agora, neste momento, não está funcionando devido à pandemia, mas que, quando normalizar a situação, se retorna à rotina anterior, né, ou até melhorada, né. As pessoas com diabetes, então, que usam insulina, elas retiram insumos aqui, e são ofertados pela Secretaria de Criciúma, né, Municipal de Saúde de Criciúma, que são glicosímetros, lancetas, lancetadores, seringas e tiras reagentes. As insulinas, elas são ofertadas pelo Estado, que são insulina regular frasco, regular NPH frasco, e insulina caneta, NPH irregular, e agora nós temos aí também para insulina caneta as agulhinhas, né, que são proporcionadas pelo Estado também. Então, o controle é um controle que a gente presta conta para o município de Criciúma e outro controle que a gente presta conta para o Estado. Eles são bem exigentes em relação a controle, por isso a questão da digitação, por isso a questão também da rotina em relação aos pacientes, a questão da dispensação, por isso que a gente repete muito, às vezes, no grupo ali do WhatsApp, as informações que eles cobram também, de certa forma, da gente, para que já posso fazer uma interrupção? Deve. Só para reforçar, né, que a distribuição das insulinas canetas, né, elas têm uma faixa etária específica, né, Pode falar. E que a gente tem que respeitar, porque, como a Zô falou, a gente, né, presta contas, né, para o Estado, e a questão das agulhas também, né, que a gente tem que fornecer agulhas somente para as canetas de NPH irregular. Semana passada, eu tive uma situação de uma paciente que usava Schulthoff, e ela me pediu. Eu disse, olha, eu até vou olhar, se tiver alguma de doação, eu te consigo, mas se não tiver de doação, infelizmente, a gente não tem como dispensar. É isso mesmo. Às vezes a gente recebe doações, né, e aí a gente dá essa doação para o paciente, porque nada mais justo receber a doação e doar, né? Mas essas agulhas que vêm do Estado são apenas para pacientes que fazem uso da insulina caneta NPH
e regular, né, e conforme faixa etária preconizada pelo governo, que eles preconizaram, e eles cobram, inclusive, a tabela de nome desses pacientes, né, com data de nascimento, eles cobram essa tabela, né, que a gente forneça todos os meses, e com a quantidade de fitas de agulhas que o paciente ele vai precisar. Acabei de encaminhar essa tabela para o Estado no finalzinho da semana passada, e nós utilizamos em torno de 1.800 e poucas agulhas para os pacientes que a gente já tem utilizando insulina caneta. É algo que está crescendo muito, a solicitação de insulina caneta para os pacientes. Nós temos que observar bastante a questão da faixa etária, né? Que quem tem direito à insulina caneta são pacientes menores de 16 anos e pacientes com idade igual ou maior a 60 anos, tá? Então, sempre está observando isso, porque esse registro, ele tem que acontecer depois lá para o pessoal do Estado. A Suzy quer fazer uma fala? Fala, Suzy, fica à vontade. Eu quero. Então, boa tarde. Boa tarde, Suzy. Desculpe aí, para quem não me... Semana passada, estava afastada por ser diabética também. Isso. Quinta-feira, então. E na quinta-feira nós recebemos uma filha de uma paciente que já tinha ido várias vezes na unidade de saúde para pedir a receita da caneta para a mãe dela, e a médica disse que não sabia disso. E até a Soninha estava junto, a Júlia estava junto, e a gente foi na pasta, nós encontramos essa normativa existe mesmo, Lili, mas é do Estado, mas do município não existe. Nada normativa, enfim, nada oficial, né? Eu mandei uma contrarreferência para a unidade de saúde, dizendo que, né, ela era assim, e que ela tinha o direito de estar recebendo isso. Mas o que nós temos lá na clínica é uma normativa do Estado, da Saúde, né, Zoraide? Federal. É do governo estadual, mas essa normativa, ela foi resumida e encaminhada para todas as unidades de saúde, tanto a norma técnica, foi resumida pelos acadêmicos da 9ª fase do curso de enfermagem, encaminhada por e-mail para todas as unidades de saúde, foi entrado em contato por telefone de Criciúma, foi entrado em contato por telefone, e foi encaminhado, inclusive, o folder que a gente tem na sala para que eles dessem para os pacientes, né, inclusive aqueles pacientes que, às vezes, eles buscam... O que acontece, gente, teve agora, de maio para cá, principalmente, muitos médicos novos, muitos, tá? Então, eu acho que talvez fosse até interessante reenviar, envia para a coordenação da atenção básica e a coordenação dispara o e-mail para todas as unidades, porque nós temos muitos médicos novos. Então, por exemplo, na minha unidade, eles vêm e perguntam para mim, mas eu tenho certeza que grande maioria não sabe mesmo. Sim, mas isso foi encaminhado já faz um tempo. Nós temos na pasta, Zoraide, os critérios lá do tipo de diabetes é tipo 1 e não do tipo 2, né? E o município está entregando para o tipo 2 também, né? Sim, acima de 60 anos. Isso faz mas a normativa lá do Estado é tipo 1, né, Sônia? A Sônia está aí, nós relemos e não tinha nada descrito no que tem lá na pasta, que seria do tipo 2. Mas então na pasta está desatualizado, porque para essa normativa aqui, ela já veio faz um tempo já, tá? Na pasta, tu diz a pasta preta? Isso. Sim, mas tem que ser tirado da pasta preta. Tem que ser tirado da pasta preta. Aquele da pasta preta, eu acho que é a normativa do Ministério da Saúde, Zoraide. Isso. Exatamente, Suzy. A normativa que tem na pasta do Ministério da Saúde. Tá. Isso, exatamente. Foi aberto agora para maiores de 60, agora no início da pandemia. Antes a gente não podia, era só mesmo tipo 1 e até 15 anos. Tá, então tem uma normativa atual que diz tipo 1 e tipo 2.
Foi o Estado, né, Zô, que lançou essa Tá. normativa de maior de 60. Não, Estou colocando aqui, ó, a só norma encontrei técnica aqui, essa, ó. tá? Por isso que eu só encontrei essa, estou perguntando só para confirmar. Já estou colocando aqui a norma técnica, ela está aqui no WhatsApp, eu já coloco aqui para a gente visualizar. Mas como a Lili disse que teve bastante renovação aí do quadro clínico, né, da Secretaria de Saúde, eu acho que convém reforçar, né, porque a paciente foi o mês passado já, né, Júlio, se eu não me engano, mês Eu vou passado, reforçar. e voltou esse mês e ela tá andando para cima e para baixo, Que idade que tem é a a filha, pessoa? né, no caso. Que idade que tem a filha? É pequenininha? Não, a filha é nova, a filha deve ter uns 30, 40 anos, mas a mãe tem 78. Ah, tá, entendi. Sim. Ô, Zô, se tu quiseres eu me enviar, eu me coloco à disposição para encaminhar para a coordenação da atenção básica Ótimo. e pedir para eles disparar, porque eles têm já aquela E-mails, né? a lista de transmissão de e-mail, e aí eles já mandam para todas as unidades. Ótimo, Lília, eu vou fazer isso então, porque aí para mim fica mais fácil, né? Não pode me enviar que eu me encarrego de repassar. Tá, eu estou tentando baixar aqui, mas eu vou encaminhar para todas vocês pelo... Quer dizer, depois manda por e-mail. Ali no... Ou no grupo. No grupo, tá, Suzy? Vou encaminhar no grupo depois. Aqueles tickets que tem na sala, tu viste também, Suzy, aqueles tickets que tem em relação para dar para o paciente? Não, Zô, tá tudo certo, a gente já encontramos lá, mas é que... Esses aqui, ó. Não tinha uma normativa, entendeu, lá, do tipo 2. E aí nós colocamos de acordo com o que estava no ticket. Tá certo. Tá, entendi. Tudo certo, já a gente encaminhou no fim, né? Então, vamos lá. Esclarecido, então, né? Então, aí a gente vai começando a falar aí sobre a primeira consulta, né? Então, os cuidados da primeira consulta de enfermagem, né? Que nós estamos tendo muita demanda, como sempre tivemos, mas cada vez aumentando mais. Todos os dias nós atendemos em torno de 4 pacientes novos, quando não 5, e no mínimo que a gente atende aí é uns 3, né? Então, na primeira consulta, é sempre importante passar, né, as orientações, as informações para o paciente. Quando ele tem acima de 60 anos, ou não precisa nem ter 60 anos, mas quando ele é confuso, ele não entende, né, tem a cognição prejudicada, é importante que ele venha com o familiar, para que receba as orientações. Quando vai iniciar o uso da insulina, além da ansiedade, tudo muito novo, tem a questão das dúvidas, né, e de muita informação que a gente vai passando. Então, durante a primeira consulta, a questão da aplicação de insulina, ela deve ser passada e mostrada, né, nós temos ali numa bandejinha, o modelo ali de insulina frasco, de insulina caneta, para que vocês consigam manipular e mostrar para o paciente. Além dos frascos, as seringas de 50 unidades e de 100 unidades. Então, sempre manipule para o paciente conseguir visualizar, né, e explique para que ele saia entendendo da melhor forma. Quanto também a conservação da insulina, que ela deve ser feita, deve ser colocada, transportada em isopor, mas ela não deve ser armazenada em isopor. E deve ser sempre armazenada nas últimas prateleiras da geladeira, nunca próximo do freezer e nem na porta da geladeira, pela questão da abertura da porta o tempo todo da geladeira, eu faço com que essa insulina, ela tenha muito variável na temperatura dela. Então, por isso que ela deve ficar dentro da geladeira nas últimas prateleiras. Zô, posso me meter de novo? Sim, pode, deve. Eu já gostaria de aproveitar o gancho e falar da questão de quando eles falam, porque o isopor ele é usado somente para o transporte da clínica até a casa do paciente. Depois dessa insulina, ela tem que ser colocada dentro da geladeira em um pote com tampa, tá? Em um pote com tampa.
E assim, ó, importante a gente salientar que não precisa de gelo e nem de gelox dentro do isopor, tá? Eu tive um treinamento agora recente e foi falado novamente sobre isso. Eu acho que nós lá na clínica, até na nossa reunião, a gente já tinha falado sobre isso, mas não é indicado, não é orientado o uso nem de gelox e nem de gelo, porque em contato com a insulina, ela pode congelar. Então, assim, sempre importante a gente olhar dentro do isopor, porque às vezes eles estão com o isopor dentro de uma bolsa, dentro do, né, e às vezes a gente não percebe que o paciente está com gelox, e se essa insulina chegar a congelar, é claro que depois ela não vai mais fazer o efeito que ela deveria fazer. Isso mesmo. Então, né, sem gelo, eu sempre faço assim, eu olho, se tem gelo, eu já jogo na pia. Se tem gelox, eu pergunto para o paciente, tu quer levar de volta? Só que daí tu vai ter que levar fora da caixa de isopor. Senão eu já deixo ali mesmo e depois a gente dá o destino correto. Uhum. Então, isso mesmo, né, pela questão aí porque inclusive quando congela a insulina, o paciente ele não deve utilizar, né, porque ela vai quebrar a ação e não vai fazer a ação necessária para esse paciente, né. Então, por isso a orientação da Lili. O isopor, então, ele só serve para o transporte, né, a questão também da higienização do isopor, que é bem importante, né, Suzy, várias vezes a gente já orientou isso para os pacientes, que às vezes eles vêm com o isopor, às vezes se não tem um isopor adequado, a gente tenta observar se a gente tem algum para doar para esse paciente ou para emprestar. E aí, pessoal, quando vem com a prescrição, a gente aplica a insulina conforme a prescrição médica, se está no horário da aplicação de insulina, até para que esse paciente, ele se sinta seguro. E a gente sempre deve estimular o paciente para que ele faça a própria medicação dele, né, para que ele aprenda a fazer isso, e também respeitar se naquele momento ele não quiser, se observar que o paciente, ele fica inseguro, entrar em contato com a unidade básica de saúde, ou encaminhar um documento de referência contra referência, que nós temos naquela pasta preta, de documentos que tem em cada sala, nós temos documento de referência contra referência, para fazer os encaminhamentos necessários. Aqui eu coloco para vocês um quadro, essa imagem aqui eu tirei da mesa, né, que a gente atende. O que eu preciso saber do paciente na primeira consulta, né, antes da dispensação? O que eu preciso perguntar para o paciente, né, a queixa dele, como que ele descobriu, o diagnóstico, se tem sintomas, todo o histórico de saúde e doença dele, relação familiar, se mulher, se já teve gestação ou se não teve, o que aconteceu durante as outras gestações, se é a primeira gestação com diabetes. Então, né, nós somos enfermeiros e a gente deve aplicar estas perguntas para que a gente saiba, a partir dali, de que forma conduzir a situação, qual é a cultura desse paciente, se eu tenho que, se eu fico mais tranquilo ou mais preocupado em relação à situação desse paciente, se eu preciso encaminhar para um outro profissional, para a equipe multiprofissional, para que atenda ele, se tem outras situações que estão somando nesse diagnóstico que ele teve agora, que ele descobriu, como que está a questão alimentar desse paciente, como que funciona as eliminações fisiológicas dele, se ele faz atividade física ou não. Muito importante na primeira consulta, o peso desse paciente, por isso que todas as salas têm balança, a altura desse paciente, fazer o IMC desse paciente, a circunferência abdominal desse paciente. Nós temos, em todas as salas, nós temos essa caixa aqui, ó, essa caixa aqui, onde é que tá a caixa? Não botei. Nós temos uma caixa atrás na mesa, não coloquei, bate foto e não coloquei, que essa caixa tem dentro uma fita métrica, tem o aparelho de pressão arterial, tem o glicosímetro, tem termômetro, só não tem o oxímetro, porque o oxímetro é um aparelho que ele fica na sala do SOS, que vocês podem ir na sala interna do SOS e pegar ele, a hora que vocês precisarem, só chega e avisa, ó, vou pegar o oxímetro, vai lá, verifica e coloca na sala do SOS novamente. Tá? Então, se afere todos os sinais vitais e orienta em relação ao sinal vital que estiver alterado, ou faz encaminhamentos. Muitas vezes a gente admite, ou durante as consultas subsequentes, a gente tem contato com o paciente em HI, por exemplo, né? Se ele tem prescrito insulina regular e ele ainda não fez, a gente pode fazer.
conforme prescrição. Se ele não tem insulina regular e usa, por exemplo, insulina NPH, a gente faz encaminhamento. E aí o encaminhamento, vocês vão encaminhar, chamar o enfermeiro do SOS, que ele vai atender e encaminhar para um serviço de pronto atendimento com documento de referência e contra-referência, vai chamar familiar, aí o enfermeiro do SOS que vai conduzir a situação. Alguém quer falar alguma coisa? Novidade, eu quero. Só voltando ali em relação à gestante, a gente teve um aumento bem significativo. Eu até peguei a tabela aqui. Esses dias eu até fiz um questionamento lá no grupo, né, se casualmente estava caindo tudo para mim ou se não. Mas assim, ó, eu deixei baixado nos 2 computadores, tanto da sala 1 como da sala 2, a última diretriz sobre diabetes gestacional. Compartilha no grupo, Lili. Posso compartilhar também. Mas eu deixei salvo nos 2 computadores, porque assim, ó, as gestantes estão vindo dos consultórios muito mal orientadas, muito, demais, sabe? Então, assim, ó, eu já peguei, por exemplo, gestante que fazia insulina regular todo dia, solicitado controle glicêmico 3 vezes na semana. As gestantes, elas não sabem qual é a meta glicêmica delas, né? Elas não sabem para elas se manter, né, no alvo, quanto que elas têm que estar de glicemia, elas não sabem, né? E então aí eu né, baixei e deixei lá no computador, mas eu vou também compartilhar no grupo depois a última diretriz, que é de 2019, mas é a mais recente, né? Porque assim, elas vêm, primeiro elas já vêm desesperadas porque vão ter que usar insulina, né? Então assim, eu sempre gosto assim de frisar muito, principalmente para gestante, que a insulina é algo que é produzido pelo nosso corpo, então ela vai usar justamente porque se ela não usar, ela vai acabar prejudicando o bebê, porque elas sempre acham que a insulina vai prejudicar o bebê, né? E não vai, é muito seguro usar a insulina em gestante, né? A gente tem milhares de estudos que comprovam isso. Então, é muito mais seguro ela usar a insulina do que ela usar um antidiabético oral, né? Mas elas vêm com muitas dúvidas, então, assim, para a gente dar também, né? Não só, mas assim, como eu tenho percebido que tem vindo muita gestante, então assim, eu até estudei um pouco mais, porque eu, né, achei que aquelas prescrições a gente fica meio assustada. Outro dia, eu recebi uma prescrição de uma paciente que era acamada, 30 unidades de insulina regular. 30 unidades de insulina regular fixa. Aí eu liguei para a unidade, ainda bem que a médica estava na unidade, e eu conversei com ela, eu disse, olha, se a gente deixar essa dose fixa, o paciente pode ter uma hipoglicemia grave, né? Aí ela disse, não, tu considera essa prescrição, porque a filha dela me falou que ela já usava, tal. Eu disse, não, eu até concordo que ela poderia já usar, mas não uma dose fixa de insulina regular de 30 unidades. Uhum. Então, assim, são coisas que às vezes a gente observa, né, e consegue dar volta, digamos assim. Consegue dar volta. Sempre que a gente desconfiar de uma prescrição, a gente deve pegar o telefone e entrar em contato com um profissional médico. Já teve situações também que eu entrei em contato com o Hospital Santa Catarina, eu sei que não consulta, e infelizmente a receita estava prescrita correta, de forma né? Usou. A Suzy quer fazer uma fala e a Renata também. Ótimo, a Renata quer fazer um questionamento e depois a Suzy. Pode fazer, Suzy. Ou Renata. A Renata pode fazer o teu questionamento e depois a Suzy faz a fala dela. Tá certo. Boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo. Eu queria perguntar. Na verdade, eu não sei, assim, conversar com vocês para ver se a gente consegue encontrar uma solução para isso. Eu estou lá no PANG na sexta-feira de manhã, e eu não sei se todos os dias, em todos os períodos, a rotina é como tem sido as sextas de manhã, sabe? A gente tem atendido, nessa sexta-feira que passou, a gente atendeu quase 50 pacientes. E essa primeira consulta, essa primeira orientação é algo que toma muito tempo, né? A gente tem que dedicar um tempo maior para uma primeira consulta. E fica inviável fazer, sabe? Porque na sexta estávamos eu e a Ângela atendendo, o Fernando também ajudou, mas ainda assim, né, atender 15, 20 pacientes por enfermeiro, fica inviável fazer uma consulta assim, com tanta informação. E aí eu queria ver, de repente, se não dava para a gente tentar mudar o fluxo, deixar as primeiras consultas para um dia assim, que tenha menos movimento, não sei, encontrar alguma solução para isso.
Então, Renata, o PANG é algo que nós estamos tentando fazer com que ele fique num horário agendado, né? E as primeiras consultas são algo que tem que ser muito rápido, tem que ser agendado, porque o paciente já está com diabetes descompensado, ele precisa de tratamento, e nós estamos tendo durante toda a semana, de segunda a sexta-feira, 2 pacientes por período, 4 pacientes por dia. E a demanda só vem crescendo cada vez mais, assim. Nós temos no programa em torno de 1.700 pacientes diabéticos, e cada eles com a sua complexibilidade, né? Complexibilidade, assim, em relação ao tratamento, à orientação, alguns a gente demora mais, outros menos. Mas a primeira consulta é algo que exige bastante do enfermeiro e em torno de 30 minutos a 40 minutos de orientação. Né, Lília, eu acho que é isso, né, que a gente está levando, né, no mínimo 30 minutos, né, para atender um paciente, 20. É que como tu falou, né, Zô, assim, às vezes, por exemplo, se é uma gestante que ela vem para uma primeira consulta e ela vai fazer só o controle glicêmico. É claro que isso é mais rápido, né? Agora, muitas vezes, vem um paciente que é idoso, que tem dificuldade, né? Então, assim, a gente não tem como prever um tempo ou estipular um tempo, né? Porque cada paciente, às vezes, a gente acha que vai ser uma coisa simples, e isso também se enquadra para os atendimentos. Porque, por exemplo, semana passada eu estava em uma primeira consulta, a Franciela estava comigo à tarde, e aí eu pedi para ela atender uma paciente que já tinha vindo, só que não tinha trazido o isopor adequado, e aí, assim, ela foi atender a paciente porque eu estava numa primeira consulta, só que a paciente, na verdade, era a filha da paciente, ia começar a usar a insulina caneta, então ela teve que fazer toda uma orientação, e aí isso acaba atrasando o restante, né? E aí, o que acontece? Aproveitando a fala da Renata, né, Renata, assim, ó, isso tem sido uma constante em todos os períodos. Sexta-feira, até a Zoraide me pediu para me ligar para ela, eu não consegui ligar, porque a gente não parou de atender 1 minuto, né? O último paciente entrou na sala, era 16h57. E esqueci o que eu ia falar. Que está sendo uma constante, está sendo algo assim que não eu falei assim, ó, a gente... lembrei o que eu ia falar. Assim, ó, Zô, eu acho que talvez o que a gente precise ainda dar uma ajustada, porque só tem muito paciente vindo fora do dia do agendamento ainda, né? Então, isso acaba atrapalhando, porque daí, assim, ó, atrasa quem veio no horário. Teve um paciente na sexta-feira que, nossa, ele reclamou horrores, porque o horário dele era 15 horas, ele foi atendido 15h40, né? Mas por quê? Porque veio paciente que não era aquele dia, não era aquele horário, e porque tem essas situações que acontecem que a gente não tem como prever, né? Que foi ela ter que orientar toda uma explicação de usar uma insulina caneta, e isso a gente não consegue fazer em 5 minutos, né? É como se fosse uma primeira vez, né? Porque sim, em relação... É quase como se fosse. Então, aí acaba... qualquer situação que um paciente demore a mais na sala porque nós trabalhamos, a maioria das vezes, estamos trabalhando em 3 salas quase praticamente todos os dias, né? O Fernando está ajudando direto, porque não está tendo a questão do SOS, né, atuante, mas fica a sala 1, a sala 2 e a sala 3, e olhem que o agendamento é só para a sala 1 e sala 2, de 10 em 10 minutos, pacientes agendados. Mas a questão de eles ainda estar se adaptando à questão do horário, eles não vêm conforme a data que foi estipulada, eles estão se adaptando, eles não estão vindo, e a fala está sendo feita todos os meses. Nós temos que considerar que esse agendamento vai funcionar em torno, assim, de 6 meses, eu acho que o ano que vem começa a funcionar direitinho, porque também tivemos a questão da pandemia, que ficou 2 meses, mais 2 meses, né, tem pacientes ainda voltando, que teve dispensação de 2 meses atrás, e aí, tudo isso vai acumulando muito, né, com mais as primeiras vezes que, né, pede muito tempo da gente aí. Mas, Renata, trabalhamos constantemente para tentar organizar o serviço, né, e se vocês tiverem alguma sugestão, por favor, a gente está à inteira disposição para receber essa sugestão, porque nós crescemos juntos em relação a essa organização. Fala, Lili. Eu só trouxe mesmo essa questão porque isso é algo que agora que a gente está... sabe? Sim, e existe também, né?
Fala, Lili. Isso que agora a gente está trabalhando com as primeiras consultas agendadas, né? Vocês imaginem antes, quando era livre demanda, já teve dias que nós atendemos 5 primeira vez em um período. Né? Então, assim, eu acho que essa, a questão do agendamento da primeira vez já nos facilitou, só que a nossa demanda, ela tem aumentado cada dia, né? Então... Cada dia. Ô, Renata, só para assim, nós já tivemos atendimentos de 100 pacientes por período, 80, 70. A Renata atendeu 99. Eu estava fazendo a conta. Ela atendeu em janeiro. Eu estava fazendo a conta aqui rapidinho, assim, só para... Sim. Só para ter uma ideia, né? Tu falou que a gente tem, em média, 1.700 usuários que fazem uso da insulina hoje, né? E aí, dividindo isso aí por 40 períodos, né? Contando o mês que não tem feriado, que a gente trabalha 20 dias, então são 40 períodos. Dá isso aí mesmo, dá uns 45 pacientes por período, é complicado. Fica difícil até para dar uma orientação a mais para um paciente que chega com o relato lá do índice glicêmico alterado, sabe? Não dá para conversar, para explorar um pouco, para ver o que está acontecendo, porque a gente sabe que aquela fila está enorme, está interminável, a gente precisa dar conta de atender todo mundo, né? Sim. Ô, Renata, e tu sabe que também o que às vezes faz com que os pacientes percam o agendamento é que a farmácia escola, ela atende num período aí de dia 1º ao dia 25, do dia 25 ao dia 30 ela fecha, e aí os pacientes que são da farmácia escola, eles querem vir no mesmo horário, de lá, o mesmo horário aqui, para pegar a medicação, e aí às vezes eles usam bastante essa data, por isso que a questão dos meses aí, para a questão da adaptação, porque a farmácia escola também tem uma quantidade bastante importante de pacientes que usam também insulina aqui, né, então, mas vamos tentando nos adaptar, né, quem sabe, quando nós temos alunos para contribuir aí no atendimento, o processo ele é mais rápido, porque eles pegam as primeiras consultas juntamente com os professores, mas é isso aí, é uma constante de tentar organizar o serviço para que fique, né, mas sempre mais organizado. A gente tenta organizar, mas nunca consegue, né, fazer com que fique, assim, uma sincronia de pacientes sem ter fila, né. Então, pessoal, eu peço para vocês, né, que vocês apliquem essa primeira consulta, né, voltando aqui nessa lâmina de novo, ficando, na verdade, na lâmina, sempre observem ali, porque ela é o roteiro da primeira consulta, para que vocês consigam ali fazer a evolução na folha de evolução, tá? Com aí as orientações pertinentes, os encaminhamentos pertinentes e o fechamento da consulta. Pode falar, Suzy. Aumenta um pouquinho essa tela aqui desta primeira consulta, fazendo um favor, aqui tá, pode botar no 100, acho. Acho que melhora, né? Um pouquinho mais. Ou maximiza a tua tela, né? Porque tu não tá com a tela maximizada, Azul. Deu agora. Então, essa lâmina, essa foto eu tirei da mesa ali que vocês atendem, tem essa consulta colada na mesa, tá? Vocês podem olhar e ir perguntando para o paciente todos esses tópicos aqui na primeira consulta de enfermagem, ok? Eu queria, dentro desta primeira consulta, lógico que está aqui já contemplado dentro desses itens, mas eu gostaria de aproveitar aqui, né, nós estamos, eu e a Lili, os horários de professores, mas a grande maioria são residentes, e assim, graças a eles, né, está fluindo, está tendo demanda maior, a demanda está aumentando, nós continuamos com as 3 salas, né, aumentando o número de paciente e está ficando pouca gente ainda para ser atendido, né? Então, assim, está fluindo bem, tá? Eu acho que, assim, nossa, a residência veio contribuir bastante, e aí, junto, né, dentro ainda dessa primeira consulta aqui, eu gostaria de lembrar, Zoraide, também, assim, que a gente tem que mostrar, né, e oferecer os nossos serviços da clínica, além do PANG, né? Nós temos a nossa sala de vacina, que eu acho que a gente tem que começar a cobrar bastante deles,
tá? Isso. Preventivo, nós temos a nossa saúde preventiva, nós temos a nossa senha para estar solicitando as mamografias, e nós temos os nossos testes rápidos também, né? A gente sabe aí que os diabéticos existem, né? Várias comorbidades ainda associados, e aí a gente tem que estar lembrando disso sempre também na primeira consulta, né? Então, acho que é bastante importante isso, tá, gente? Reforçar esses serviços que nós temos na nossa clínica, né? Sim, tanto como os outros de farmácia solidária, né? Para ver se esse paciente está sem uma medicação, não tem condição de comprar, odontologia, todos os outros serviços, psicologia, né? Que eu vou estar colocando assim nas próximas lâminas, mas principalmente no serviço de enfermagem a gente tem a questão da vacinação, né, Suzy, que é bem importante para o paciente diabético, sim, e a coleta do preventivo, né, o adulto às vezes ele pensa que ele não precisa mais se vacinar, né, e ele precisa muito, né, às vezes ele não sabe, quando fez vacina do tétano? Eu nunca fiz, não sei, só fiz vacina quando criança. E olha só, né, a gravidade, lembrando que um paciente diabético, ele demora muito tempo, se acontecer uma lesão, para acontecer o processo de cicatrização, né, se tiver descompensado. E aí, ele não está com a vacina do tétano atualizada. Então, aqui a gente tem sempre, né, só chamar o Fernando ele vacina, ou eu, se eu estiver aqui, ou a Suzy, que também é vacinadora, e aí a gente já pode deixar essa carteirinha de vacinação em dia. Todas as outras vacinas, né, além da antitetânica, da influenza, da hepatite B, a VTV, nós temos todas em casa como se fosse a unidade básica de saúde. Mais alguma coisa? O paciente com diabetes tem direito a fazer a pneumo, né? Pneumo, sim, aí ele tem que ter a solicitação, sim, né? A solicitação médica, mas assim, é uma das vacinas que é bem importante lembrar, bem né? Importante. Eles fazerem, porque a maioria não faz, porque não sabe que tem esse direito. Porque não sabe. Nós vamos ver a possibilidade de estar colocando isso como informativo para ele também, né? Para que ele busque esse direito que ele tem, né, Lili? Acho que seria uma alternativa, para que ele peça para o médico da unidade de saúde, para ele solicitar. Inclusive, se quiser reproduzir, a gente tem a cartilha, né, dos direitos da pessoa com diabetes. Acho que essa eu já passei para vocês, né? Sim, já passou, mas passa de novo, que agora tem o pessoal da residência no grupo, e aí eles conseguem também visualizar. Peço que isso puder passar. Uhum. Se eu esquecer, vocês me relembrem, tá? Eu te lembro, pode deixar. Isso, se eu porventura esquecer, depois tu me dá um toquezinho que eu mando. Ok. Rosô, a professora Sônia gostaria de falar. Pode falar, Sônia. Bem, pessoal, assim, boa tarde, boa noite, né, a todos já, né, já demorou, já é boa noite. Eu vou voltar um pouquinho nesse assunto ali do número de pessoas, né, então a gente está observando que está aumentando o número de pessoas e a gente ainda está com o mesmo número de pessoas atendendo, né, então para uma clínica, escola, isso não é legal, né? A gente sabe que tem várias coisas para a gente poder modificar até chegar numa situação de uma qualidade legal no atendimento, assim, né? Mas eu acho que a gente não pode esquecer isso, né? Eu acho que a gente tem que começar a discutir o seguinte, né? Se nós estamos com o número de pessoas aumentado para atender, ou nós temos que aumentar o número de salas no atendimento, que daí a gente teria que discutir isso, né? Sim. Ou uma outra forma no sentido de diminuir essa demanda, aí, é claro, teria que levar em consideração toda a questão da prefeitura e etc. e tal, né? Que seria mais um atendimento mais por região e etc. e tal. Né? Mas eu acho que a gente não pode deixar de refletir sobre isso, né? Porque senão acaba sendo que o nosso trabalho não fica legal, não fica um trabalho de qualidade, né? Por exemplo, essa questão do tempo que a gente fica com o paciente, né? Hoje eu até passei o caso para a Zô, eu fiquei com uma mãe que ela foi lá só buscar fita, né? E eu fiquei mais de 15 minutos, acho que 20 minutos com a mulher, para ouvir ela, porque a filha dela estava com um problema sério.
né? Então, assim, uma primeira consulta eu nunca consigo fazer em 30 minutos, nunca, né? Então, é uma situação que a gente tem que refletir mesmo, sabe? Eu acho uma situação bem complicada, assim, né? Ou temos que aumentar o número de salas no atendimento de pessoas, né? Ou temos que começar a refletir a situação e descentralizar essa questão do PANG. Que na verdade está crescendo muito, né? Muita quantidade de pacientes, mas é algo que já está sendo discutido, assim, essa questão, Sônia, de como dar conta, né, dessa quantidade de pessoas que nós temos no programa. Ah, que bom, Zô, que está sendo discutido. Sim, nós já estamos vendo que, na verdade, neste momento de pandemia, não podemos tomar nenhum tipo de atitudes também, né, porque é algo que deixa a gente meio que preso ou numa atitude ou em outra, né, nem para questão de aumento de estrutura. A situação também não nos deixa agora que a gente faça isso, né? E nem a questão de troca do serviço em questão do próprio cuidado com os pacientes, né? E essa questão do agendamento também me preocupa um pouco, sabe, Zô? Porque senão nós vamos acabar sendo um local de dispensação, né? Sim. Igual a farmácia escola, por exemplo. Né? Por isso que nós temos bastante a questão da flexibilização no agendamento, né? De o paciente não conseguir vir, de atender aqui. A gente sempre teve, né, Sônia, um atendimento muito humanizado em relação aos pacientes, né? Sim, eu acho que quanto a isso, eles não devem ter queixa, né? Agora, sim, o que eles devem ter queixa, eu não sei, Thaís Horário, se vocês foi feita uma pesquisa recentemente a respeito da preferência, né, dos usuários em pegar a insulina na Unesc ou na sua unidade básica, né? Eu não sei se vocês já têm pronta essa pesquisa. Eu inclusive estou com dados dessa pesquisa. Ah, que legal. Eu tenho os dados dessa pesquisa, sim. Aqui no Malama, só um minutinho. Eu estou recebendo mensagens aqui que tem pessoas sendo removidas da reunião. Aí eu peço para o Diego, acho que foi ele que criou a sala, né? Estou pedindo para o pessoal voltar, e aí só tu tem que aceitar novamente, Diego. Tá, Lili, a hora que aparecer o convite eu aceito. Não sei por que estão sendo removidos, mas eu aceito aqui. Então, vamos lá, vamos adiante. Tá, obrigada, era isso que eu tinha que colocar agora nesse momento. Tá. Então, continuando aí com a primeira consulta, na oportunidade são dispensados insumos, bem como os encaminhamentos necessários para 30 dias nesse momento, né, que a gente está fazendo a dispensação. Às vezes vai 32 dias, 34 dias, igual hoje. Hoje nós estávamos agendando para retornar, hoje é dia 15 de setembro, para retornar dia 19 de outubro. Por quê? Porque nós temos feriados em outubro, que daí vai refletir na agenda. E pela questão da demanda que nós estamos tendo essa semana. Quando nós temos mais que 30 dias para dar de insumos para esse paciente, a gente tem que perguntar para o paciente se ele tem algo em casa, que eu precise aí colocar um pouco a mais de seringa, né, um pouco a mais de fitas, para esse paciente não faltar para ele, né, o tratamento até a data dele retornar. E sempre dizer para o paciente que se faltar material, que ele retorne antes, para que ele não fique aí sem a medicação, né, para poder fazer uso. O agendamento é feito pela secretária, pela Tamara, mas é sempre bom a gente pegar a carteirinha do paciente, porque está em cima do prontuário, e visualizar a data e dizer para ele, essa é a sua data de retorno, seu horário, e aí verificar se vai dar 30 dias ou mais dias para o retorno desse paciente. Essas orientações aqui... Posso aproveitar a tua fala só para fazer uma observação também? Até nós já conversamos sobre isso, mas assim, a questão de sempre a gente observar qual é a prescrição médica. Muito bom. Porque assim, o que acontece? Por exemplo, o paciente faz 40 unidades de insulina por mês. Então, se ele levar um mês 2 e um mês 1, vai ser suficiente, ele vai ter sempre uma reserva de emergência, né? E às vezes o que eu observo?
que, por exemplo, vem com uma pessoa e a pessoa, mas sempre me deram 3 frascos. Mas eu vou olhar a prescrição e é 2 frascos. Inclusive, até no final do ano passado, eu não sei se tu lembras, que teve um paciente que, inclusive, gravou eu fazendo a dispensação. Porque eu sempre levei tal quantidade, porque se a minha mulher passar mal, não sei o quê. Não, estou fazendo o que é correto, que é dispensando conforme a prescrição. Porque, assim, claro, o paciente ele tem uma certa autonomia, mas a gente também, se a gente começar a fazer isso, vai começar a faltar insulina uma hora, né? Como já aconteceu, né? E também a questão de ele se automedicar, né? Porque, exatamente, porque se está descompensado, não dá para aumentar a dose por conta própria, tem que passar pelo médico. Sim, aí talvez daí é um outro tipo de insulina que ele vai ter que utilizar, né? A partir do momento em que está descompensada. É isso mesmo, Mili. E tanto a insulina... Eu queria complementar a fala. E também das fitas a mesma coisa, né? Sempre observar, por exemplo, se o paciente faz 2 vezes por dia, no mês dá 100, no outro dá 50, porque agora a maioria vem com 50 unidades a latinha ali, o potinho. Então, é claro que às vezes, por exemplo, assim, na fita, eu sempre pergunto para o paciente, tem alguma coisa de fita em casa? E claro, às vezes eles têm uma hipoglicemia ou têm uma hiperglicemia e acabam no mês gastando mais, então, claro que isso a gente também, né, não pode, eu acho que ser assim... nem a ferro, nem a fogo, né? Mas eu acho que, assim, que são coisas que são importantes a gente observar, porque daí, às vezes, um profissional passa por ruim, o outro é bonzinho, mas fulana sempre me deu, mas sempre peguei tanto, sempre... Porque, claro, o paciente, ele também quer ter em casa o seu estoque, né? A gente já recebeu devoluções de paciente que veio óbito, de insumos, assim, que a gente fica pensando, meu Deus do céu, assim, 600 fitas, isso, 600 fitas, 500 fitas, na troca de aparelho, né, Lili? Quando a gente trocou o glicosímetro aí, muitas, 10, 20, 30, 50 insulinas, e aí, insulinas passadas da validade, e aí o que acontece? Às vezes esse paciente, ele fica armazenando e utiliza a medicação vencida depois, porque às vezes ele não consegue nem visualizar a validade da medicação, né? E assim, tendo a medicação armazenada aqui, a gente está controlando temperatura, armazenamento, data de validade e tudo mais, né? Essas orientações... Hoje, por exemplo, eu recebi uma devolução de 15 insulinas. Olha só. 15 insulinas. Até coloquei lá na geladeira, como é amanhã sou eu que vou de manhã, eu nem consegui ver data de validade, essas coisas, né? Aí deixei lá direitinho para amanhã eu fazer isso. Mas foram 15... E assim, né, Sônia, eu sinceramente fico muito temerosa de fornecer uma insulina que um paciente devolveu, porque eu não sei como é que estava armazenada essa insulina, então, sinceramente, assim, se é 1 frasquinho, 2 frasquinhos, eu deixo o paciente sair, claro, não vou jogar na frente dele, mas eu prefiro desprezar, porque eu tenho muito medo de dispensar uma insulina. Eu também fico bem preocupada. A gente não sabe né, que temperatura que foi submetida essa insulina. Tu imagina se o paciente tinha 15 insulina em casa. É dinheiro público jogado fora, na verdade, né? É o nosso dinheiro jogado fora, né? Sim. Porque acaba sendo, né? Então a gente tem que ter um cuidado, né? E tem que educar as pessoas. A Franciele quer fazer uma fala. Pode falar, Fran. Oi, na verdade eu queria só complementar, e eu não sei se vai ser falado sobre isso, é que às vezes acontece de um paciente também chegar dizendo que, porque a receita tá dizendo tal, mas eu tomo tal quantidade. E aí tu vai questionar, ele tem uma receita nova em casa. Então é importante também pedir para eles trazerem essa receita nova. Porque às vezes está faltando insulina, porque o que a gente está dispensando é diferente do que ele está usando. Então, é sempre importante também a gente reforçar, qual é a quantidade que o senhor está usando, para ver se aquilo que ele está usando bate com o que tem, até para a gente ver se essa receita é algo atualizado, né? Pelo menos eu faço isso. É uma boa estratégia, eu também utilizo essa estratégia, para verificar, inclusive, se ele sabe a quantidade que ele deve aplicar, porque às vezes ele está aplicando 50, ele aplica 5 unidades. Na última sexta-feira, eu peguei um paciente, que era ele e a esposa,
E eu estava conversando, orientando, questionando quanto que eles tinham de insulina, não sei o quê. Resumindo, ele estava usando a insulina regular como NPH e a NPH como regular, e a esposa que usava só a NPH estava usando a regular, porque eles trocaram. Olha Então, só. quando eu parei para explicar qual era a diferença de uma e da outra, ele ficou chocado. Ele assim, eu não acredito que eu estou usando errado. Vê Então, só, eu acho né? que Uma tudo isso a gente orientação precisa diferente. ficar de olho. Sim, o Olha máximo só, de cuidado possível, né? Osô, assim, ó, nós que trabalhamos também na rede pública e os residentes que também, a gente, quando tenho dúvida numa prescrição, que o paciente fala uma coisa e está no prontuário outra, eu vou lá e consulto o prontuário dele, porque eu consigo acesso. Então, assim, eu sei se ele consultou pelo SUS, né, que a grande maioria dos nossos pacientes consultam pelo SUS, eu consigo visualizar qual é a última prescrição dele. Aí a gente sabe até se eles estão falando a verdade ou não, né? Então, eu normalmente, né, se é um paciente que consultou SUS, eu vou lá e olho a prescrição. Então, assim, ó, se ele tem mesmo uma prescrição atualizada que ele esqueceu de trazer naquele dia, se tem lá no prontuário, eu considero aquela prescrição. Agora, se não tem, eu considero a que está no prontuário. Tá certo, é isso mesmo. Porque é o que tu tem, né? Então, gente, continuando com as orientações, essas orientações aqui, elas estão impressas na pasta preta, e essas orientações, além de estarem impressas, elas estão no banner do corredor, na frente ali das salas de atendimento, né? Para que o paciente, ele leia e ele seja orientado sobre isso. Então, todas essas orientações que estão aqui, é o que nós devemos, inclusive, orientar o paciente, né? Então, e fornecer para ele de forma impressa, né, para que ele consiga, se ele esquecer, visualizar e ir consultando, fazendo a leitura do material. Eu sempre digo, às vezes, se é um vozinho que já tem problema de visão, que eu peço se tem alguém na família, um neto, né, que possa ler para ele, fazer a leitura, para que ele consiga ir, assim, fixando as informações, além da minha explicação na sala. Usou. Outra coisa bem importante, que eu não sei se nesse, porque eu sei que foi modificado, eu não sei se nesse já tem, mas eu costumo sempre escrever atrás algumas orientações, né, que eu dou além do que está escrito aí. São pontuais. Eu sempre escrevo atrás. Por exemplo, a questão do que significa o HI e o LO. Essa semana eu ainda tive ontem, né, eu ainda atendi era o esposo da paciente, dizendo que o aparelhinho não estava mais funcionando, que estava dando muito alta e às vezes dava uma letra, daí ele disse assim, tá, né, trocou a pilha, já troquei, e quando eu verifico em mim está correto, eu digo, então, se verifica em você e está correto, verifica na paciente que faz o insulina que está alta, é porque está alta, né? E aí, inclusive, ele, né, me falou que ele não sabia o que era o HI, apesar que a gente sempre explica na primeira consulta, mas eu acho que não custa a gente pegar e deixar por escrito ali atrás, né, o que significa o HI e o LO, porque muitas vezes eles vêm com o aparelho nos devolvendo achando que está medindo errado, e não é, né. Eu também sempre anoto a questão da hipoglicemia. O que é valor de hipoglicemia? Porque, por exemplo, um paciente que está com uma glicemia em 300, quando ele começa a usar a insulina, que essa glicemia começa a baixar, às vezes com 150 ele já está com sintoma de hipoglicemia. E isso, na verdade, não é uma hipoglicemia, é uma falsa hipoglicemia, né? Então, eu sempre gosto de colocar os valores, né? Então, tipo assim, hipoglicemia grau 1, de 70 a 54. O que fazer, né? Que é, no caso, adiantar a próxima refeição. Se é uma hipoglicemia grau 2, que está menos de 54, tem que ter um líquido açucarado, né? Não vai adiantar. A importância, assim, ó, de pedir para eles não comer chocolate na hipoglicemia, né? É totalmente contraindicado o chocolate por causa da questão da gordura, né? Que depois ela pode levar até 7 horas para alterar essa glicemia, e aí eles acabam fazendo aquela hiperglicemia de rebote, né? Que eles comem tudo que vem pela frente. Então, assim, são coisas que eu costumo sempre fazer por escrito, porque como são muitas informações,
como são muitas informações, eles, né, acabam se perdendo. Então, essas são informações que eu sempre deixo por escrito atrás desse nosso manualzinho aqui. Então, além dessas informações que estão aqui, a gente pode fazer, como a Aline colocou, as informações pontuais. Eu também sempre coloco para eles, acaso, assim, que eles se sintam mal, assim, e precise de um transporte, ou precise chamar alguém para atender, que ligue para o 192, né, para pedir orientação e pedir socorro, né, porque muitas pessoas não sabem qual é o meio, o número do socorro que eles devem pedir. Então, coloco, além de colocar o HI e o LO, que são também, e também muitas pessoas têm hipoglicemia durante a madrugada, né, a questão do aparelho próximo da cama para verificar o nível de glicose, e algo para poder se alimentar, principalmente quem mora sozinho, para não levantar da cama e bater com a cabeça no roupeiro. Tu vai falando, eu vou me lembrando das coisas. Outra coisa, assim, que eu gosto sempre de frisar é que outra pessoa da família saiba fazer o HGT. Sim. Porque, às vezes, numa situação de hipoglicemia, o paciente, ele fica meio desorientado. E, às vezes, ele sabe que ele tem que fazer o HGT, mas ele não consegue por conta dessa alteração da cognição. Então, a importância, né, de mais alguém da família sempre saber fazer o HGT. Isso é, assim, bastante importante, né? E, claro, a outra pessoa também saber quais são os sintomas, principalmente porque, normalmente, na hiperglicemia, é difícil eles ter sintoma, né? É mais a hipoglicemia que afeta o que eles têm que fazer, né? E também a questão de eles morar com familiar, né? E a gente visualiza muito a questão da negligência durante o atendimento no PANG, por isso nós temos o NupreVips para orientações, para encaminhamentos, né? Pedindo sempre a autorização da pessoa, se ela quer ajuda, se ela precisa de ajuda, e tentando ajudar ela de alguma forma. Nós temos vários pacientes que a gente acaba encaminhando e resolvendo as situações, né, deste paciente que está desassistido pelo familiar, né, que as professoras que estão aí não me deixam mentir, né, e eu acredito que vocês também da residência já tenham vivenciado essas situações. O pessoal do NupreVips, eles são muito parceiros em relação ao atendimento, ao acolhimento, então vocês fiquem bem à vontade para estar aí solicitando a colaboração deles, tá? Então, essa é uma lâmina também, né, que ela vai junto com o paciente. A questão do descarte, né, sempre orientar, nem sempre ele vai ter o descarpac, mas ele tem sempre um litro, né, de produto de limpeza para colocar a agulha dentro, então, sempre, além de entregar, falar porque uma pessoa pode ser ferida através de um pérfuro cortante de outra, né. E aqui tem as imagens do glicosímetro, né, de que forma proceder com o glicosímetro e com a fita. Seguir sempre a prescrição e atentar-se sempre às orientações que a gente vai colocando nos grupos do WhatsApp, ali do PANG, né, em relação à forma de dispensação, se faltou material, se não faltou material, quando chega o glicosímetro, essas questões que a gente vai orientando para a gente dar continuidade aí na dispensação adequada. Aqui eu coloquei, né, insulina frasco, ela tem 1000 unidades, tá? Então, cada 30 unidades dia, eu dou um frasco para o paciente. Todas essas informações que eu coloquei aqui, eu não sei se vocês observaram, mas na sala tem um quadro, na sala 1 e na sala 2, que são as mais utilizadas, tem 2 quadros, um do lado do outro, que em um quadro tem informação sobre dispensação da insulina, caneta, no outro quadro tem informação sobre dispensação de insulina frasco e fitas de HGT. Então, sempre olhem para esse quadro, se tiverem dúvida, olhem e observem o que está escrito, né, para vocês dispensar de forma correta. Então, se um paciente está prescrito para ele 60 unidades internacionais de insulina por dia, nós vamos dar 2 frascos. Se estar prescrito 90 unidades por dia, 3 frascos. Se está prescrito 40 unidades por dia, 2 frascos em um mês, e em outro mês vai ser 1 frasco, tá? Para que ele não fique armazenando insulina em casa. E isso a gente consegue observar através da folha de dispensação. Insulina caneta. Cada caneta insulina vem com 300 unidades, 333 unidades de insulina, tá?
Se o médico prescreveu 10 unidades internacionais de insulina por dia, eu vou dar uma caneta. Se ele prescreveu 20 unidades internacionais de insulina por dia, eu vou dar 2 canetas. E a cada 10 unidades, vou somando uma caneta. Quando eu tenho em torno de 15 unidades internacionais prescrita dia, eu dou em um mês eu dou 2 canetas e no outro mês eu dou uma caneta, tá? Para que ele consiga ficar sempre com a insulina na validade certa e administrando a quantidade certa, porque ele deve administrar conforme a prescrição, né? E eu tendo material para fornecer para todos os pacientes adequadamente, para não faltar para nenhum, principalmente, tá? Zô, deixa eu lembrar mais uma coisa que é bem importante, que assim, ó, a insulina caneta NPH, a gente tem que orientar a mesma questão da rolagem, né, do movimento, 20 vezes a rolagem na mão, para ela homogeneizar. Então, independente de ser caneta ou frasco, a questão da homogeneização é a mesma. Só que a caneta, quando a gente aplica com seringa, a gente orienta ele contar até 10 para tirar, né? A insulina caneta, a orientação é contar até 20. Porque como ela tem uma agulha mais menor, né, ela é uma agulha de 4 milímetros, então a contagem tem que ser até 20, quando a insulina caneta. Porque demora mais para sair, né? Sim, para não correr o risco de voltar. Tá pingando bem daí. E outra coisa, assim, ó, bem importante, é eles fazerem o teste da... Meu Deus, eu sempre esqueço. Sempre esqueço como é que é o nome do teste. Para ver se a caneta não está obstruída. Fluxo de ar? Não é de ar, não. Não? É para verificar se a caneta, então, assim, ó, o correto é sempre antes de fazer a aplicação, colocar uma unidade, teste de fluxo. Lembra? Eu só falei errado, mas é o fluxo, é isso daí que eu quis dizer também. Teste de fluxo, né? Então, assim, cada caneta, o paciente, cada vez que ele utilizar, porque o que acontece? Muitas vezes, principalmente na NPH, se ele não homogeneiza adequadamente, ela pode acabar entupindo. E aí o paciente achar que fez a dose e não fez. E não fez. Mas aí não vai descer a rolagem também, né, Lili? Ou desce? Não desce, né? Ô, Lili. Oi? A rolagem não vai descer, né? Porque se eu coloquei na rolagem 30 unidades e a agulha estiver obstruída, não vai descer a rolagem, né? Desce. Desce? Desce. Que interessante. Pior é que desce. Se não descer, estava ótimo. Não precisava nem fazer teste. Então, a gente tem que fazer essa orientação. Ô, Lili, só para confirmar, no manual ele pede, no manual não, eu chamo de manual porque eu uso aquilo ali como base. Ele pede para botar 2 unidades. Uma só já é suficiente para fazer o teste? Sim, depois de que... Como faz o teste, Sônia? Deixa eu pegar aqui no meu material de bolso aqui que eu já mostro. Ô, Zoraide, eu vou. Oi? Eu queria fazer uma sugestão. A reunião está bem legal, assim, está sendo uma troca de informação, mas se a maioria, ou se for possível, viável, para a Liliana ou vocês preparar uma capacitação passando essas informações. São muitas informações para a gente pegar num tempo rápido, curto, de uma reunião, sabe? Às vezes uma manhã para a gente ficar discutindo, porque, por exemplo, eu não me graduei na Unesc, eu não fiz estágio no PANG, sabe? E isso não faz parte. Como aqui em Criciúma é centralizado o atendimento dentro da Unesc para esses insulinos dependentes, eu não tenho essa vivência na prática ali na atenção básica. Sim. E acaba que a gente aprende mais do que todo dia a gente está trabalhando todo dia com isso. Então, assim, tá bem difícil, às vezes a gente acaba prejudicando a assistência para o paciente por falta de conhecimento. Não é que eu quero prejudicar. Eu sei que, como profissional, eu sempre tenho que ir atrás de uma assistência de qualidade, informação de qualidade para o paciente. Mas, assim, tantas demandas, eu acho que se a gente se organizar, se a Liliana, com essa bagagem que ela tem, passar, às vezes, uma manhã conosco, dando as principais informações, ensinando a gente a fazer isso, seria bem melhor.
Por Então, mim, vamos avaliar a sua sugestão, Bruna. E quem sabe a gente organiza, né, Lili? um dia lá na... Oh, meu Deus. Hoje eu tô com a minha cabeça, tu sabe, né, Zô? A minha cabeça hoje ela não tá legal, né? Vai ficar. Vai. Lá na sala da fisioterapia, na habilidades. Né? De Sim, repente, sim, a gente a minha organiza. formação lá, material eu tenho bastante, né? Então, assim, ó, só para mostrar para vocês. Não, Essa aqui é uma caneta só de demonstração, né, de treinamento. Essa caneta não tem, é com água, na verdade. Isso aqui eu ganhei lá em Porto Alegre, num estágio que eu fui fazer lá. Então, assim, ó, tu rola aqui, né, coloca uma unidade e aplica e vê se sai. Ó, aqui não saiu já. E ele tem que sair, ó, ele tem que sair essa gota. Vocês estão, acho que não dá para enxergar, né? Sim, deu para enxergar o jato, inclusive. Não, mas é que não é para ser um jato, né? Senão vai jogar insulina fora. Pois é, tu botou quantas unidades? Não, é porque essa caneta aqui, como eu não tinha usado nenhuma vez ainda, ela é nova. Então, assim, ó, o teste de fluxo, ele tem que sair uma gotinha. Não sei se vocês estão conseguindo ver ali, ó. Sim, sim. Então, uma gotinha. Esse aqui significa que o fluxo, ele tá normal. Então, a gente gira, né? Gira ali uma unidade, às vezes é necessário duas. E o teste de fluxo, ó, é essa gotinha aqui que tem que sair, ó. Significa que tá fluindo adequadamente. Ai, gente, outra coisa, tá? Já aconteceu, não foi nosso paciente, mas já aconteceu do paciente, porque a caneta de insulina, ela vem com essa agulhinha aqui, né? E essa agulhinha, claro, a minha já tinha sido usada, ela tem uma proteçãozinha. O paciente estava usando sem tirar essa proteção. Então, ele estava jogando fora, era com Victosa ainda, era com Victosa, bem cara. E o paciente não estava tirando a capinha da agulha. O médico aumentando a dose, porque não fazia efeito, e aí foi ver, era porque ele não estava tirando, então, na verdade, ele estava jogando insulina fora todo dia. Mas ele não sentia que não entrava, ele não sentia... Insulina não é para doer, né? Insulina não é para doer, a hora que faz, né? Mas a agulha, pelo menos, né, entrava e não dava de certo, né? Mas, então, olha só, uma pessoa, né? Agora ela não sabe, ela nunca fez, ela não vai saber se dói, se não dói. Então, assim, gente, e assim, ó, o que acontece aqui no PANG? É prescrito e é dito assim para o paciente, ó, vão lá, que lá na Unesc eles vão explicar para vocês, tá? Tu vai lá, que lá na Unesc, não é ali. Tem zero. Vai lá na Unesc que eles vão explicar. Então, aí, para vocês verem, a nossa responsabilidade, né, a Bruna está correta em relação à colocação dela, em relação ao paciente, mas a gente vai ver essa possibilidade, tá, Bruna? Obrigada aí pela sugestão. Sim, Sônia. Os médicos não, muito, a maioria dos médicos não orientam. Tá cortando aí, quem é que tá falando? Ô, Bruna, não tá cortando. Que a gente fica É exatamente isso que tu tinha falado, assim, a gente não vai e não tem muito conhecimento com isso, daí às vezes acaba no atendimento com as orientações 100% corretas do paciente. Então, quem acaba se... Tá bem cortando a tua ligação, não tô conseguindo ouvir. Então é bem complicado. Ô, Bruno, o teu áudio cortou bastante. Ô, Bruno, escreve no chat. Ô, Zô, são 18h54, eu sei que a discussão tá bem interessante, rica, né? Assim, daí... Tá, mas já tá quase terminando, eu vou tentar dar uma... Então, assim, ó, aqui, ó, cada paciente, se ele utiliza uma insulina, se ele utiliza a insulina NPH, ele leva 30 agulhas. Se ele utiliza a insulina NPH irregular, ele leva 60 agulhas, tá? É 30 agulhas para 30 dias, uma agulha por dia, tá? Para insulina caneta. Aqui nós temos esse bilhete, chamo a atenção de vocês. Quem tem direito à insulina caneta? Menor de 16 anos, igual ou maior a 60 anos, só.
Neste meio, ninguém mais, por enquanto, tá, gente? Infelizmente, o pessoal está procurando, tem médicos endocrinologistas, inclusive, prescrevendo para outras idades. A pessoa está vindo aqui, mas nós temos que manter a questão da faixa etária e nós não podemos distribuir, porque senão vai refletir e nós temos que justificar. Tem médicos prescrevendo insulina caneta pelo SUS, mas nós não podemos dar, porque nós temos uma norma técnica para seguir, tá? Aqui eu coloquei atenção em relação à insulina caneta, porque eu não sei se vocês já perceberam, quem entregou, que a insulina regular, ela vem com um Rzinho bem pequenininho. O que a gente pode prestar atenção, além do Rzinho pequenininho, a questão da cor da insulina aqui embaixo, ó. A insulina aqui embaixo, eu frisei a primeira caneta, a regular, ela apresenta cor amarela. A amarela indica a atenção, tá? Então, insulina regular, caneta, ela é amarela embaixo. A insulina NPH, caneta, ela é verde aqui embaixo, tá? Além de marcar NPH aqui, ó, bem visível, ela é verde embaixo. E a regular, o R é bem pequenininho aqui do lado e ela é amarela. Nós temos seringas de 50 unidades e de 100 unidades. Se o paciente utiliza abaixo de 50 unidades, eu vou fornecer a seringa agulhada para frasco de 50 unidades. Se o paciente utiliza acima de 50 unidades para frasco, eu vou fornecer a seringa de 100 unidades, tá? Pessoal, porque assim, 100 unidades não justifica eu dar uma seringa de 100 unidades para o paciente utilizar 10 unidades de insulina. E não justifica eu dar para esse paciente uma seringa de 50 unidades se ele fizer 60 unidades de insulina. Zô, Até porque a graduação de 100 unidades é de 2 em 2. Então, por exemplo, se o paciente faz uma dose fracionada, dificulta mais, né? Então, a importância da gente também... E outra coisa em relação às canetas, eu tenho pedido para os pacientes colocar um adesivinho para identificar. Porque, às vezes, na hora de utilizar, né, eles às vezes pegam com pressa e tal, e não olham, então eu estou pedindo para eles colocar um adesivinho para identificar qual é a regular e qual é a NPH. Mas a cor, ela é bem interessante, tá, Lília? A cor aí amarela e verde, assim. Mas, mesmo assim, quanto mais informação tiver, né, que for visual, melhor, para ele não se confundir. Aí, então, as seringas, elas são fornecidas para frasco e as agulhas são fornecidas para insulina caneta, né? Quando eu faço a consulta subsequente? A consulta subsequente mensal, então, eu devo pedir para o paciente sempre trazer o controle glicêmico e observar os valores glicêmicos dele, né? A média, se houve hipoglicemia e se houve hiperglicemia. Como que ele está se sentindo, as perguntas rotineiras, né? Realizo a dispensação de insumos, o reforço de todas as orientações todos os meses. A gente sempre tem que bater na mesma tecla para os pacientes e para os familiares também. E sempre ter parceria aí com a unidade básica de saúde, se for necessário entrar em contato com a unidade ou fazer o encaminhamento através de referência contra referência. Aqui também tem um roteiro para consultas subsequentes, tá, pessoal? Que está lá na mesa de vocês colado. Como que o paciente se sentiu durante o mês, se teve alguma intercorrência, dúvidas quanto ao diabetes ou acompanhamento, se tem alguma queixa ou não, níveis, tá aqui embaixo corrigido, não é níveis, tem que corrigir isso, glicêmicos, a alimentação, como é que está a alimentação, se está conseguindo fazer uma alimentação adequada ou não, se não consegue ou se não sabe, além das orientações básicas que a gente dá, a gente pode encaminhar para o serviço de nutrição que tem dentro da universidade, através de documento de referência e contra-referência. Se faz atividade física ou não, se não faz, por que não faz, é sempre importante saber. Às vezes ele diz, é porque eu tenho uma artrose, uma artrite, aí tem outros tipos de atividades que podem ser recomendados. Se está tendo estresse, se está conseguindo dormir, se está conseguindo evacuar, essas coisas assim, que são fisiológicas. Nós temos um laboratório de fibromialgia na Unesc, né? Sim, temos o trabalho de fibromialgia da universidade. Das nossas pacientes. Que está sendo implantado. Já foi, na verdade, né? Já está em funcionamento.
Aferir os sinais vitais, peso e altura e HGT, tá? A cada 6 meses, investigar visão, circulação, função renal e saúde bucal, que também nós temos todos esses serviços dentro da universidade. Vascular, nefrologista e odontologia. Os encaminhamentos que a gente pode fazer. No Previps, ambulatório de feridas, se esse paciente, olhar sempre os pés desse paciente, ou perguntar para o familiar como é que está a questão do pé desse paciente, se tem alguma lesão, se tem frieira, se seca direitinho o pé, como é que corta a unha, se corta quadrada, se lixa, se vai na manicure, tudo isso a gente deve perguntar e orientar. Sempre a gente tem, agora vai começar o semestre, o serviço de endocrinologia do serviço de medicina, da clínica de medicina, que sempre surge algumas vagas, aí vou estar passando para vocês. E tem aí sempre o trabalho da residência multiprofissional, com nutrição, psicologia, avaliação do pé diabético, odontologia, fisioterapia e o SOS. Além da questão da vacina, do centro especializado em reabilitação, se esse paciente teve um acidente vascular encefálico, ele pode se reabilitar no SER, né, ter o processo de reabilitação, então ele pode ser encaminhado para cá, coleta de preventivo, autoexame das mamas, junto com a coleta do preventivo, a questão da mamografia, grupo de apoio também a pessoas com diabetes, né, nós tínhamos o grupo de apoio, né, Lília, agora a gente está um pouco em stand-by em relação a isso, né, e a farmácia solidária. Esqueci algum serviço, pessoal, além da farmácia escola também. Outra questão que eu queria colocar para vocês, às vezes o paciente, ele vem, ele utiliza outra insulina, e o que ele pode, onde que ele pode procurar? Às vezes tem a farmácia judicial que fornece, que tem que entrar com processo aí para receber a vacina ou o medicamento que ele vai utilizar. Aí a gente corre atrás dos serviços, que a secretária Tamara, ela tem o endereço para proporcionar para esse paciente num bilhete para proporcionar para que ele procure o serviço, tá? Lembrando que nós temos também as crianças, que são do Criança Saudável, que elas vêm com a gente, elas pegam conosco apenas seringas e insulinas, fitas e glicosímetro, quem fornece para crianças menores de 14 anos é o Criança Saudável. Nós não fornecemos para criança fitas e glicosímetro, nós fornecemos o material insulina e seringa e lanceta, tá? As fitas e quem fornece o glicosímetro é o Criança Saudável, até porque acompanha com endocrinologista pediátrico e nutricionista. Acima de 18 anos, esse jovem, ele vem para cá e fica conosco, né, até quando ele precisar. Se ele está sendo inserido no programa pela primeira vez e tem 14 anos, ele já vem direto para nós. Se ele tem abaixo de 14 anos, ele fica no Criança Saudável. Aqui é o fluxo de atendimento, então o usuário, ele vem encaminhado para cá, né, através da rede ou do endocrinologista, através de consulta com a unidade básica de saúde, ou até outros médicos da rede, ou até médico particular, né. Depois ele entra, vai ser usuário do PANG, faz o cadastro com a Tamara, traz os documentos necessários, realiza a primeira consulta. A gente identifica a necessidade desse paciente. Se identifica uma necessidade que já tem que ser imediato, encaminhado, a gente já encaminha através de agendamento para algum serviço, né? Ou identifica na consulta subsequente também, né? Pode ser identificado aí que esse paciente ele precisa de mais orientações ou de encaminhamento para outros serviços da rede ou até da própria universidade. O fluxo, então, central de agendamento, que a gente vai fazer central de agendamento, ela tem serviço de fisioterapia, nutrição, odontologia, então, por todos esses serviços aqui, o nosso paciente do PANG, ele pode caminhar. Ele pode ser encaminhado se houver necessidade de físio, de nutrição, de psicologia, de odontologia, da farmácia escola ou farmácia solidária. Tem também o pessoal da educação física, né, através das ações da equipe multiprofissional, que muitas das vezes são o pessoal da residência, que faz os grupos de apoio aí à pessoa com deficiência. Com deficiência não, com diabetes. Tá, pessoal? Então, a gente segue bastante essa questão dos fluxos e dos serviços que são oferecidos dentro da própria universidade, né, e acolhendo de melhor forma este paciente. Muitos pacientes utilizam todos os serviços.
Aqui os cuidados com os pés diabéticos, né? Que também faz parte daquele roteiro que eu coloquei para vocês antes, que vai para o paciente, todos os cuidados. Então, esse roteiro aqui, ele tem dentro das pastas para fornecer para esse paciente. Se vocês observarem uma lesão, pode chamar a enfermeira Madalena, a Ângela também, que está aí na residência, ela está no ambulatório de feridas, ela pode estar orientando e acolhendo esse paciente, vendo de que forma que ele deve ser encaminhado para cá. O funcionamento do PANG, de segunda a sexta-feira, das 8 às 12, das 13 às 17, tá? O horário sempre agendado com flexibilidade e conforme a necessidade de cada usuário. Gostaria de pedir para vocês que quando vocês não puderem vir na agenda de vocês, que vocês verifiquem a possibilidade de um colega fazer o horário de vocês, porque a nossa agenda ela é bastante apertada, ou de informar com antecedência, se for possível. Aqui eu coloco uma mensagem: ser enfermeiro é ser um profissional altamente qualificado, que usa as suas competências técnicas, relacionais, éticas e culturais para o bem-estar das pessoas, famílias e comunidade. Obrigada pela atenção, obrigada pela participação, sigo à disposição sempre de vocês, né, a hora que vocês precisarem, aqui na clínica e também através do WhatsApp. Gostaria de saber se tem mais alguma pergunta, alguma colocação, alguma sugestão, além das que já foram feitas. Eu não lembro agora quem foi, mas alguma pessoa falou no chat que, assim, ó, eu não sei se isso tem acontecido com os demais colegas também, mas a gente está tendo muito problema com perda de prontuário. Muito, mas assim, ó, muito, demais. Isso é uma coisa que eu gostaria de pedir para que fosse dada uma atenção especial, porque está muito complicado, assim, ó, não passa um dia que a gente não atenda um paciente que não foi achado no prontuário. Sim. Então, essa situação já foi levada para a coordenação das clínicas integradas. Se não fosse a pandemia, nós já estávamos com o prontuário eletrônico instalado, né, que a universidade já estava trabalhando para isso. Mas o que a gente pode fazer quando a questão do prontuário ele não aparece? Pelo CELC, tentar ver as últimas dispensações deste paciente, pelo CELC, né, a gente entra ali no CELC. E até gostaria de aproveitar e perguntar das residentes que eu pedi o CELC, se vocês conseguiram ser inseridas aí no CELC, o PANG, se conseguiu ser inserido no CELC de vocês. Quem não conseguiu, gostaria que entrasse em contato comigo através do WhatsApp para me poder fazer solicitação novamente. Mas, Olília, eu acho que é algo que já está do meio para o fim, para a gente conseguir aí o prontuário eletrônico. E quando não conseguir, entrar no CELC e ver as últimas dispensações. A gente vai no materiais histórico das dispensações. Mas é que, assim, é claro, eu sempre faço isso, né? Mas é complicado a gente não ter o prontuário. E o próprio paciente fica, Sim. Poxa, não sabe o prontuário? Mas o que aconteceu? Mas... Sim, às vezes é um prontuário que já está meses perdido e a gente está fazendo outro número de prontuário para esse paciente. Mas eu estou vendo assim, não sei o que aconteceu nesses últimos meses, se é muita gente mexendo, que nesses últimos meses, assim, ó, tem acontecido, mas com uma frequência que, né, eu estou há 5 anos no PANG, com uma frequência que nunca... Muita gente mexendo. Só para vocês darem uma olhadinha, olha aqui em cima do armário. Olha ali, o que caiu no chão, de tanta coisa que tem. Olha só. Então, essa é a nossa situação, assim, né? E aí, fora o que tem lá em cima, no armário, né? E às vezes o que tem nas salas. Então, são coisas que precisam do prontuário eletrônico, né? Não adianta. Precisa. Urgentemente. Vamos torcer para que ele seja instalado logo, né? Para esse pesadelo acabar. Mais alguém, pessoal, que queira colocar alguma coisa? Ficou alguma dúvida? Nós vamos estar ali no grupo do PANG, colocando um pouco por vez sobre orientações, alguns documentos para vocês depois dessa reunião, que são pertinentes do programa e que são orientações, vocês vão lendo um pouco por vez, assim, para vocês, né, tentarem aí entender. E a gente vai tentar, né, ver a possibilidade de seguir aí a sugestão da Bruna,
para estar desenvolvendo uma capacitação. Agradeço imensamente a contribuição de vocês. Se não fosse vocês, nós estaríamos perdidos, bem perdidos. Muito obrigada por tudo, pela parceria. Fico bastante à disposição, né? Qualquer dúvida que vocês tenham. E vamos adiante, porque o pessoal aí do PANG precisa muito do nosso atendimento, muito do nosso carinho, muito do nosso comprometimento com eles. Tá certo? Tenham boa noite a todos, muito obrigada pela participação, e até uma próxima, então. Obrigada, Diego, obrigada, Lília, obrigada a todos os professores e todos os residentes. Obrigado pela fala, muito obrigado pelas discussões, obrigado a presença de todos também, boa noite. Boa noite, gente, até mais. E pode ficar tranquilos que a gente vai programar a capacitação, sim. Eu me coloco à disposição para ajudar a Zo, para a gente organizar. Isso, vamos organizar. Com certeza.